palavra, nós estamos falando sobre a igreja, o propósito do Senhor, sobre uma igreja saudável. E hoje eu quero trazer uma mensagem mais uma vez para você dentro desse tema. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, no verso 5. Abra sua Bíblia ou ligue ela, né? Atos capítulo 16, no verso 5. Ou se você não encontrou, está aqui também no Data Show, diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Amados, eu quero falar para vocês hoje sobre entender o propósito da igreja. A igreja, assim como muitas outras coisas na nossa vida, a gente pode ter uma opinião superficial sobre o que ela é. Tem muita coisa na sua vida que você vive e não entende, não é verdade? Tem muita coisa que a gente acha que entende e não entende. Tem muita coisa que a gente acha que entende porque alguém explicou para a gente de um jeito que achava que era. E com relação à igreja não é diferente. Então hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de nós entendermos qual é o propósito da igreja. Será que é um lugar onde eu vou me reunir com as pessoas, eu vou estar lá uma vez por semana, eu vou orar, eu vou louvar, vai cada um para a sua casa? Queridos, nós vamos entender, segundo a palavra de Deus, está no livro de Atos, capítulo 2. Do verso 1 ao 47, eu quero falar para vocês sobre o propósito da igreja. Como que nós vamos entender esse propósito? Primeiro, a igreja não é um lugar qualquer. Ela é um lugar especial e sobrenatural. E quando fala sobre isso, não é só sobre o endereço. É sobre o ambiente espiritual. É um lugar onde existe um mover novo e um mover vivo de Deus. Por mais que você venha à igreja todos os dias, por mais que você se encontre nesse lugar, nesse ambiente, nessa comunidade de fé, você sabe o que a palavra ensina? Que todos os dias Deus está fazendo algo novo nesse lugar. Quando a gente se reúne como uma família espiritual, como a igreja de Cristo, e não é só sobre a placa, é sobre a igreja de Cristo. Ele está fazendo algo novo e vivo. É por isso que não é sobre as estruturas, não é sobre fundamentos que eu e você colocamos. Mas Deus, através da sua igreja, está fazendo algo novo e vivo. Para a gente entender a importância da igreja, a igreja é o lugar da força de Deus em movimento. A igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos aí há quase 3 anos atrás, ou se não há 3 anos, a pandemia. Todas as igrejas tiveram que se fechar. Não foi isso que aconteceu? Ninguém podia se reunir. Mas o que estava acontecendo com a igreja? Ela era a força de Deus em movimento como? Nos cultos online. Era a força de Deus em movimento como? Com os irmãos suprindo uns aos outros quando houve necessidade. Eu conheço igrejas, amados, que no tempo de pandemia distribuíram toneladas de alimentos. Sabe o que é isso? Entenda o propósito da igreja. Ela é a força de Deus em movimento. Olha o que diz a palavra em Mateus 16, 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é isso? A igreja é a força de Deus em movimento. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Isso está falando de eu chegar e começar a falar as coisas. Não, isso aqui é sobre a igreja. Que quando nós estamos nessa comunhão, nessa comunidade de fé, o poder de Deus se move através da igreja. É por isso que milagres extraordinários acontecem, como eu falei aqui para vocês. Coisas que às vezes
podem acontecer e a gente nem imagina e fala, mas como? É o poder de Deus em movimento. E como que o poder de Deus se movimenta na igreja? Através de nós que somos a igreja, irmãos. É por isso que se você diz ser igreja, mas você não está entrando nesse movimento de Deus, você ainda não entendeu o que é ser igreja. E o que a palavra de Deus nos ensina, Isaías 61:6 diz: mas vós sois chamados sacerdotes do Senhor, vocês são chamados ministros do nosso Deus. Vocês comerão das riquezas das nações, e a sua glória vos gloriarei. Vós sois sacerdotes. Quem é o sacerdote? Aquele que tem responsabilidade de prover. Quem é o sacerdote? Ele está dizendo, porque vocês foram chamados como ministro. Sabe quem é o ministro? Não é aquele que prega. Sabe quem é o ministro? Não é aquele que canta. O ministro é aquele que serve. O ministro é aquele que serve, e serve a todos quanto puder. A todos quanto merecem? Não, a todos quanto pode. Então nós precisamos olhar para a igreja e entender. Tem um escritor que diz o seguinte: o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, mas sim o serviço. Por que você precisa entender o que é a igreja? Porque talvez para você a igreja é uma questão de sobrevivência espiritual. Não é. A igreja é uma questão das coisas que vão acontecer. Não, a igreja é sobre serviço. Eu vou para a igreja para prosperar. Não, é sobre serviço. Eu vou para a igreja porque minha vida vai melhorar. Ela vai melhorar quanto mais pessoas você servir. Porque não tem nada que te torna mais digno do que você fazer parte da transformação na vida de alguém. Não tem nada que te dê mais propósito do que você ajudar no processo de transformação da vida de alguém, do que ver uma família sendo transformada porque você contribuiu com isso. Olha para você ver o que diz: a vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Entenda a importância da igreja. Nós não podemos chegar aqui dentro desse ambiente, nos fechar aqui, levantar as nossas mãozinhas, darmos aleluia, glória a Deus, como se lá fora Israel não estivesse em guerra. Como se Estados Unidos, o Trump diz que vai atacar. E aí? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui, vamos louvar a Deus, vamos pôr a nossa roupinha de ver Deus e vamos fingir que nada está acontecendo. Entenda o que é a igreja. A igreja não pode ser separada da realidade do mundo lá fora. Querida, é muito fácil você ser espiritual na igreja. A espiritualidade não é medida dentro da igreja, ela é medida lá fora. É lá fora que ela é medida. Então entenda o que é ser igreja. Nós estamos aqui na terra para adorar e servir a Deus. Se nós estamos dizendo que somos a igreja, mas não estamos adorando e servindo, tem algo de errado com o nosso modelo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que também a missão da igreja, o propósito dela é alcançar, é batizar, é discipular, é equipar e enviar as pessoas. Irmão, igreja não é um restaurante que a gente vem, come, pesa e fala: agora eu vou para casa e vou dormir. Sabe que um dia eu estava orando aqui e Deus falou algo tão profundo comigo. Ele falou assim: olha, muitos de vocês estão com a barriga cheia. Muitos de vocês estão estocando pão, enquanto tem gente morrendo de fome por causa de um pedacinho. Sabe o que é esse pão? É a palavra. Quantos de nós aqui já tem tanto para dar, irmãos? Mas você ainda está esperando você aprender a Bíblia toda? Ainda está esperando decorar todos os versículos? Ainda está esperando você descobrir quais são todos os seus dons? Não, o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos alcançar, que nós devemos batizar, discipular, equipar e enviar as pessoas. Sabe, queridos, nós desejamos ser simplesmente uma igreja saudável, mas uma igreja que cumpra a sua missão no mundo, como está em Atos do 2, do 41 ao 47.
Era isso. O propósito da igreja é esse daqui. O propósito da igreja é o que está em Atos 2, do 41 ao 47, que diz que eles cuidavam uns dos outros, que diz que eles se preocupavam uns com os outros. Era a igreja primitiva sendo narrada aqui em Atos. Olha o verso 41, diz: os que aceitavam a mensagem foram batizados. E naquele mesmo dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha o propósito da igreja. Os que aceitavam a Cristo eram batizados. E sabe quem dava o crescimento? Era Deus. Querido, sabe qual que é a visão da igreja Braço do Pai? É ser uma igreja saudável, porque tudo que é saudável cresce. Eu não tenho que dormir e acordar pensando como que eu vou fazer essa igreja crescer, porque o crescimento não sou eu quem dá, o crescimento é Deus quem dá. Só que é o seguinte, irmão, Deus te dá a direção do barco, mas tem que remar somos nós. Ele já deu a direção que nós temos que cuidar, que nós temos que discipular, que nós temos que batizar, que nós temos que ser ministros, que nós temos que ser sacerdotes. Agora nós temos que remar, irmãos. Aí ele continua no 42 dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmão, qual foi a última vez que você se dedicou à comunhão? Qual foi a última vez que você se dedicou ao partir do pão? Mas nós queremos uma igreja boa. Você não tem que procurar uma igreja boa, você tem que ser uma igreja saudável. E isso acontece, sabe como? Eu vou te ensinar. Não é no coletivo, é no individual. É nas escolhas que você faz, no seu dia a dia. É o tipo de fé que você está desenvolvendo, porque nós somos a soma no coletivo do que somos no individual. Não é o contrário. Não é isso aqui que vai te melhorar, querido. É o que de fato nós estamos sendo, que nós estamos escolhendo. E quando nos unirmos aqui, vamos contribuir uns com os outros. Nos tornaremos de fato a força de Deus se movendo, o mover de Deus se movimentando. Olha o verso 44, diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe o que é o problema? É que tem gente que crê, e ao invés de estar junto e procurar estar no mesmo propósito, o que a gente faz? Quanto mais gente tem no lugar, mais diversidade de opinião tem. Está cada um puxando para um lado. Não porque eu acho que tem que ser assim. Não porque eu acho que tem que ser daquele jeito. O propósito da igreja não é fazer o que nós queremos, é estar com tudo em comum com o dono da igreja. Não é só sobre os louvores que nós gostamos, irmãos. Isso aqui não é Netflix para você escolher o que você quer, o que você não quer, querido. Não é. Igreja não é lugar de conforto. Igreja é lugar onde nós temos que ser enviados. Quanto mais confortáveis, menos enviados seremos. E quando eu falo isso, não quer dizer que você tem que ter uma cadeira ruim, um local ruim para você poder beber água. Vamos deixar o banheiro caindo aos pedaços. Não, amados, não é isso não. Até porque nós acreditamos que a excelência inspira as pessoas e ela honra a Deus. A excelência inspira as pessoas. Quando você vê algo bem feito, quando você vê algo que foi dedicado, isso te inspira, não é assim? Você fala, poxa vida, que cuidado. E isso também honra a Deus. Agora é preciso nós entendermos que o propósito da igreja é ter tudo em comum. Você sabe quando a gente diz, querido, não é sobre nós termos razão, é sobre nós deixarmos a nossa razão para obedecermos ao Senhor. É deixar as nossas razões de lado. No 45 ele diz, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Misericórdia, a gente pensa isso aqui e fala, está muito longe de nós. Quem aqui por acaso vai deixar de pagar um boleto porque vai pagar o boleto do irmão? Eu sonho com esse dia onde talvez você não vai deixar de pagar o seu, mas você vai dividir, nós vamos conseguir pagar o seu e o dele. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver o mesmo propósito em comum. O versículo não diz que é o contrário. Primeiro eles tinham tudo em comum, depois se moviam em vender as suas posses. Você sabe por quê? Aonde existe unidade e propósito, ninguém passa falta. Aonde existe unidade e propósito, ninguém passa falta.
E aí continua dizendo no 46, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo simpatia. Sabe o que aconteceu com eles? Irmão, isso aqui é muito sério. Entenda o que é ser igreja e como é importante. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ô irmão, tem crente aí que além de não estar caindo na graça do povo, está servindo, você sabe de quê, né? Você é um filho de Deus, um cristão que cai na graça das pessoas? Sabe o que está dizendo? Que eles entenderam tanto o que era a igreja, que eles caiam na graça das pessoas, porque era uma alegria que eles tinham. Era uma simplicidade, uma singeleza de coração, sabe? Que as pessoas começaram a conhecer eles, que é o que eu desejo para esse lugar. Eu não quero ser conhecida pelo endereço da igreja Braço do Pai. Eu quero que as pessoas encontrem com você e falem, não, eu sei onde é essa igreja. É a igreja do fulano, porque eu não conheço ninguém amoroso igual a ele. Não, eu conheço a igreja do ciclano. Aquele povo ajuda as pessoas. Aquele povo é um povo amoroso, um povo misericordioso. Você não acredita, não. Não é pelo endereço, querido. É pelo serviço que nós temos que ser conhecidos. É pelo que nós vamos servir essa sociedade. É pelo que nós vamos servir as pessoas. Eles caíram na graça das pessoas. Eles tinham a simpatia do povo. E a Bíblia diz o quê? Que o Senhor, aqui o crescimento, ia acrescentando aqueles que haviam de salvar. Então crescimento não é sobre estratégia. Crescimento não é sobre um programa que a gente vai aplicar aqui na igreja, nós vamos explodir de crescer, nós vamos fazer isso, nós vamos crescer. Não, nós temos que ser saudáveis. Nós temos que entender esse propósito. O propósito da igreja é uma igreja que é focada nos propósitos de Jesus, que é uma igreja que é uma comunidade formadora de discípulos. Irmão, entenda, a igreja, o propósito da igreja não é encher de membros, não é se encher de frequentadores, mas uma igreja que você entende o propósito, é uma igreja que está formando discípulos. Que diz aqui no versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Sabe o que é esse discipulado? Aprender a palavra. Essa semana o discipulado, eu falei, olha, cada uma vai decorar um versículo. Mas um só é um versículo. É mais do que você decorar. Mas por que muitos de nós somos sufocados por pensamentos malignos? Porque não temos sequer, muitas vezes, um versículo para citar num momento desse. Querido, o Espírito Santo vai te lembrar só do que você sabe. Não adianta, aquela velha que eles falam na história. Não estuda na prova, chega lá e fala, Espírito Santo me ilumina, me ensina. Não vai. A Bíblia diz que Ele vai te lembrar do que você aprendeu. Por isso o Senhor diz que você deve aprender com Ele. Por isso Ele disse que nós devemos aprender dEle. Então, uma igreja deve ser uma comunidade formadora de discípulos. Sabe o que é isso? Ensino prático, associado à vida das pessoas. Entenda o que é a igreja. Não é um lugar onde você vem, onde você ouve uma palavra, sai ali fora, você esqueceu e amanhã você faz tudo errado. É uma comunidade formadora de discípulos, que carrega ensinos práticos. E que mostra isso na vida das pessoas. Que vive um discipulado vivo, pessoal e prático. Que quando você está caminhando com alguém, através da sua atitude, essa pessoa olha e fala, você está dirigindo o carro, amém? Está alguém do seu lado. De repente você vai e toma uma água e joga o copinho do lado de fora. Quem está do seu lado vai olhar e falar, discipulado. É quando você vive isso na prática. Está no trânsito. Vem aquela pessoa e te fecha. Você... Parabéns, irmão. Está em dia, hein? É quando você, nas pequenas coisas, por exemplo, vai no supermercado, né? Faz sua compra, tirou a compra, colocou no carro e o carrinho que se lasca. Afinal de contas, tem alguém para tirar, né?
ainda deixa na traseira do outro, que quando ele for dar ré, ele bate naquele carrinho, irmão. Já aconteceu comigo, eu sei. Eu sei que dá uma falta de ânimo, não é preguiça não é de Deus. Dá uma falta de ânimo de você pegar o carrinho que você já usou, ir lá e devolver. Mas aqui, isso é discipulado. É quando você ensina com as suas atitudes. Foi isso que Jesus fez durante 3 anos com os 12. Vocês querem aprender de mim? Então vem cá. Ô Jesus, como é que nós vamos fazer? Tem que pagar o imposto. Uai, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. O que eles esperavam? Não, mas eu sou Jesus, o rei dos reis, eu vou pagar imposto? Não, Jesus ensinou para eles como proceder. É com a sua vida que você vai discipular também. Não é só sobre você estar numa sala de aula. Não é só sobre um texto teórico, desassociado de compartilhar e desassociado de práticas. Porque isso aí está cheio por aí, não está? Vocês, assim como eu, estão cansados de ver gente que fala, até papagaio fala, mas viver na prática é o que surpreende a gente ou não é? Porque o que faz você respeitar alguém não é o que a pessoa fala, é o que você vê ela fazer de fato. E na nossa vida com Deus, na vida como igreja, não é diferente. Querido, deixa eu te ensinar para você, ensino sem prática, sabe o que gera? Geram crentes obesos, espiritualmente orgulhosos. Ensino sem prática, é isso que acontece com muitos. Entra na igreja, sai, entra na igreja, sai. Um culto após o outro, um seminário após o outro. É como eu falei, entenda que a igreja não é lugar disso. Ensino sem prática é isso, é o que a palavra falou em Tiago. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam o quê? Praticantes. E deixa eu te falar uma coisa, faz um curso. Faz algo e não pratica para você ver, não. Acontece o que Tiago falou. Se você só ouve e não pratica, você se esquece. É como um homem que olha no espelho agora, daqui a pouco ele se esqueceu e nem lembra mais do que ele viu. É por isso que a gente tem que entender, amados, que nós precisamos mudar a nossa maneira de ser igreja. Nós temos que tornar o ensino prático. A igreja saudável, ela não cresce com crentes obesos e orgulhosos espiritualmente, que são detentores da verdade, do saber, que podem dizer, porque fulano é fariseu, porque fulano é isso, fulano é aquilo, aquilo outro. Não é esse tipo de igreja que Deus está querendo que sejamos. Pelo contrário, Ele quer que nós venhamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos mais do que nunca ser uma igreja discipuladora, irmãos. Ser uma igreja que dá exemplo nas suas atitudes. Não é só aqui dentro, mas é lá fora. Não quer dizer que você vai se tornar alguém que agora vai pegar seu comportamento. É porque eu sou cristão, tem que ficar calado, escutar tudo quanto é desaforo. Você não vai mudar a sua personalidade não, mas o seu tom de voz você vai ter que mudar. É isso. Com as nossas atitudes, irmão, tem gente que está fazendo conta de pouco. Mas espera aí, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não leve desaforo para casa. Eu prefiro levar para casa. Eu prefiro levar ele para casa, dependendo do que for, do que fazer algo que não era para me fazer e depois eu me arrepender. Dependendo do que for, querido. Não confunda. Coloque amor nas minhas palavras. Entenda o propósito da igreja, sabe qual que é? Ser uma comunidade adoradora. O que a palavra está dizendo aqui no versículo 44, 47, diz que eles se alegravam. Diz que eles louvavam juntos. Diz que eles caíam na graça daquelas pessoas. Todos estavam cheios de temor, adoração. Eram muitas maravilhas e sinais que estavam acontecendo lá pelos apóstolos. E eles louvavam a Deus, tendo a simpatia das pessoas. Sabe, queridos, eu sonho nós termos uma igreja adoradora tão grande em sinais, tão grande em feitos. Eu sonho nós sermos uma igreja adoradora, amados, que venha ser notada e ouvida pelas pessoas desse bairro, dessa cidade, do nosso estado. Que as pessoas venham olhar para nós e falar, ali está um povo que adora a Deus de verdade, viu? Sabe que toma muito cuidado com isso. Talvez você vai ver uma pessoa adorando a Deus com extravagância demais, falar, para que isso? Não julga não. Porque julgar a adoração de alguém pode deixar você estéril espiritualmente.
Sabe por que talvez esse fulano é extravagante na adoração? Ele levanta a mão, ele grita, ele dá glória a Deus. Porque só ele sabe de onde Deus o tirou. Só ele sabe o que passou. Então às vezes é por isso que ele se lança mesmo, ele se joga. Deixa ele, é a diversidade da igreja mesmo. É a diversidade dos dons. Eu sonho com essa igreja que será conhecida por um povo adorador, um povo que realmente seja intenso, amados. E o que a palavra diz que esse povo vivia, era que nesse lugar não havia espaço, sabe para quê? Não havia espaço para divisões. Não havia espaço para fofocas, não havia espaço para comparações, não havia espaço para mediocridade, porque eles estavam tão cheios de Deus, que eles só queriam adorar ao Senhor. É por isso que as pessoas falam, a igreja, tem muito fofoqueiro, tem isso. A questão não é essa. Sabe o que a gente precisa fazer? Aumentar o nível da adoração ao Senhor. E aí nós não vamos ter tempo mais com ressentimento. Nós não vamos ter tempo mais para olhar para a roupa do fulano. Nós não vamos ter tempo mais para olhar para o probleminha do ciclano. Porque nós vamos estar focados adorando ao Senhor. Celebrando quem Ele é. Isso é ser igreja, amados. Onde todos viviam cheios de temor a Deus. Sabe o que é temor a Deus? É zelo. Eu não vou fazer isso. Não é porque o pastor vai me ver, não. Não vou fazer isso porque eu vou entristecer o coração de Deus. Isso é temor. Eu não vou fazer isso. Não é porque fulano não vai gostar de mim. Eu não vou fazer isso porque isso vai ferir o coração do meu Deus. A Bíblia diz que o coração deles era cheio de temor. É por isso que não existia lugar para divisões, para fofocas, para gritarias, para inveja, amado, para competições, enfim. Não havia espaço para coisas terrenas, demoníacas, que não podem proceder da vida que Deus deu aos verdadeiros adoradores. É isso que a gente tem que entender. Um lugar onde cada indivíduo, cada ministério, cada célula se reunia. Cada um que se reunia ali, reunia de uma forma contagiante, para celebrar a sua fé. Ô irmãos, vamos falar um negócio aqui de verdade. Será que a forma que nós estamos sendo igreja, adorando a Deus, contagia uma pessoa que não conhece esse ambiente? Será que contagia positivamente? Será que alguém vê o jeito que você tem reverência com a palavra? O jeito que você adora ao Senhor? Será que vai contagiar alguém a adorar como o Senhor quer? Ou será que vai contagiar a ficar mecânico? Achar que esse lugar não é tão interessante assim, que tem outros lugares que estão mais interessantes. Era isso que acontecia. Aquele povo contagiava as pessoas com a forma como eles adoravam. Aquele povo contagiava as pessoas com a forma como eles serviam, como eles amavam a Jesus. A maneira como eles serviam uns aos outros. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eles chocaram a sociedade. Eles começaram a chocar aquele lugar onde eles estavam. Eu acredito que aquelas pessoas começaram a comentar. Porque aquele povo estava cheio de temor de Deus. Irmão, Deus não deseja uma igreja fria na adoração. Deus não deseja uma igreja fria na adoração. Irmão, nós não podemos ser espectadores de um show na igreja. Quando o ministro está cantando aqui, não é que a gente tem que ficar vendo ele. Deus não deseja uma adoração fria. Ele quer que nós sejamos extravagantes, sim. Sabe o que eu fico vendo e me entristece? Quantos de nós fomos extravagantes, amados? Eu fico vendo a extravagância das pessoas adorar um ídolo. Eu fico vendo a extravagância das pessoas, por exemplo, e eu não tenho nada contra. A extravagância das pessoas, por exemplo, quando elas querem estragar as suas vidas. Irmão, sabia que tem gente que fica na fila de um show de fralda? Usa fralda porque não vai sair do lugar para fazer suas necessidades, porque está esperando o ídolo chegar. Tem pessoas, amados, que tatuam o nome do time no corpo inteiro. Elas saem do estádio sem voz. Quando chega na igreja, fica pendurado num pé, pendurado no outro, dorme, cochila. Irmão, cuidado com a adoração que você está oferecendo para o Senhor. Meu Deus do céu, irmão, nós estamos brincando com coisa séria. Deus vai sondar o nosso coração e vai saber que tipo de ídolo está aí dentro.
Ídolo não é só imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que toma sua devoção. Se é seu trabalho, se é sua família, se é seja lá o que for, se é seu esporte, eu não sei o que é. Querido, nós temos que acordar. Nós não podemos permanecer desse jeito, achando que é normal. Entenda o que é ser a igreja de Cristo. Deus não quer uma igreja fria na adoração. Adoração com salmos. Quando a gente pega os salmos, irmão, dá uma passeadinha para você ver nos salmos, como o salmista Davi, que foi o escritor da maioria dos salmos. Meu Deus do céu, é impossível ler um salmo desse e não perceber como Davi era extravagante na oração. Era extravagante na oração dele, a ponto da própria mulher condenar a sua adoração e dizer: que ridículo você dançando aí em frente a essa arca. Você, um rei, fazendo isso. Ele não se preocupou com ela. Não aconteceu nada com Davi, mas Mical ficou estéril. Porque se você critica a adoração extravagante de alguém, isso vai trazer esterilidade para a sua vida. Isso é bíblico. Deus não quer uma adoração fria. Adoração com salmos, hinos, danças, palmas, novos cânticos, arte, com muita alegria, irmãos. Alguns anos atrás, queridos, Deus nos deu uma palavra sobre essa igreja. Eu vou dizer para vocês: vão ter canções que vão sair daqui da igreja Braço do Pai, que vão ser cantadas em nações e em lugares. Deus vai levantar pessoas para compor canções autorais aqui, que vão adorar ao Senhor. Não é para ter uma canção conhecida no Spotify, mas é para ter o seu nome conhecido no céu. É sair do mecânico, querido, é sair do comum. É isso que Deus está falando. Ser igreja, ser uma comunidade adoradora. É isso que Ele está nos chamando a ser. Ele diz no Evangelho de João 4:23: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Traga a verdade do seu coração. Está quebrado? Adore. Está feliz? Adore. As contas estão pagas? Adore. Perdeu alguém? Adore. Porque o nosso Deus, a qual nós adoramos, Ele não muda. Ele permanece sempre o mesmo. Queridos, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma igreja serva de todos. No verso 45 diz: vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Eu sonho nós temos uma igreja tão serva, uma igreja que sirva com tanta impulsividade, que ela não gera mais oportunidade, sabe, querido, para pessoas que venham às vezes imaginar sequer que nós estamos no mesmo lugar, no mesmo propósito, e nós não sabemos as necessidades uns dos outros. Eu sonho com uma igreja de vida comunitária, uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que serve a todos. Cada discípulo repartindo a mesa, repartindo o coração, repartindo a vida, servindo por natureza uns aos outros. É o que nós falamos aqui sobre a generosidade. Não é sobre você dar o seu dinheiro, é sobre você aprender a entregar seu coração acima de todas as coisas. Eu sonho com uma igreja serva, querido. Em sermos uma igreja onde as crianças, adolescentes, jovens, adultos serão cuidados, serão amados, serão assistidos, cada um na sua necessidade. Eu sonho nós temos ministérios que venham brotar, não da necessidade de um líder que quer ser conhecido, mas da necessidade de alguém que está gemendo do seu lado. Não é sobre nós competirmos, é sobre nós resolvermos um problema da sociedade, é sobre nós aplacarmos a dor de alguém. É isso, querido, o ministério na igreja é para servir ao Senhor, é para servirmos uns aos outros, cada um repartindo a mesa. Nós precisamos mais do que nunca ser uma igreja serva. Querido, entenda o que é a igreja. Não é um lugar onde você vem servir, ser servido. É um lugar onde você vem servir. Servir a Deus de todo o seu coração e servir ao próximo como a você mesmo. Num lugar onde você pode entrar, chegar, sentar e não estou nem aí, ema, cada um com seus problemas, não. Não. Entender a igreja segundo a palavra de Deus é entender que uma igreja no propósito de Jesus é ser uma igreja serva.
Uma igreja focada nos propósitos de Jesus também é uma igreja com vida comunitária. O que a palavra diz no verso 46? Todos os dias continuavam a se reunir no pátio, no templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Querido, eu sonho nós termos uma igreja comunitária. Uma igreja que vive como uma grande família, em comunhão, respeitando desde o mais novo até o mais velho. Respeitando aquele que chegou ontem, mas também respeitando aquele que já está aqui há mais tempo. Eu sonho com uma igreja comunitária, aonde nós vamos de fato viver a comunhão, a unidade do propósito em cada vida, de uma forma palpável, aonde nós vamos reconhecer como realmente uns aos outros uma grande família. Não é só o irmão que frequenta a mesma igreja que você, entendeu? Não, é alguém que você vai ver como parte da sua família. Eu sonho com essa igreja que vive essa vida comunitária, que se importa uns com os outros, que se possível for, vai sair do seu conforto para servir alguém, porque é isso que família faz. Não desiste, mas luta uns pelos outros. E é isso que a palavra está nos ensinando, queridos. Sermos uma igreja comunitária, sermos uma igreja acolhedora. Você está preparada para acolher tudo que é diferente de você? Porque é isso que a gente faz na família, não é? Você acolhe, não importa. É sua família. E ser uma igreja que vive uma vida comunitária é isso. Mais do que nunca, amados, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. E por último, entenda o propósito da igreja. Nós precisamos ser uma comunidade missionária. No verso 47 diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente. Era todo dia, irmão. Todo dia tinha salvação, todo dia tinha gente nova, todo dia tinha novidade naquela igreja. Sabe o que acontecia? Uma igreja que ganha pessoas para Jesus todo dia. Qual foi a última vez que você ganhou uma pessoa para Jesus? Qual foi a última vez que nós ganhamos alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você saiu do seu meio, do seu conforto, para pregar o evangelho? Eu vou te contar a última estratégia do diabo para calar a igreja no evangelismo. Porque hoje, esse é o diabo. Ele é terrível, queridos. Ele é terrível. Porque hoje é difícil ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Sabe por quê? Hoje tem internet. Todo mundo que você vai pregar já ouviu falar de Jesus, mas sabe qual é o problema? O povo quer nada com Deus. Enquanto isso, tem gente que não conhece Jesus, que você nunca pregou, que está do seu lado. Existe uma pesquisa que comprova que a grande maioria das pessoas que reconheceram a Cristo como Senhor foram evangelizadas por alguém do seu lado. E com isso a igreja está deixando de evangelizar, porque afinal de contas o bairro Alterosa inteiro já conhece Jesus. Dom Bosco, Metido Industrial, entendeu? Todos já conhecem Jesus, porque hoje em dia quem não tem acesso a um YouTube, né? Engano de Satanás. E nessa nós estamos, cada um nós estamos aí, né? Como diz, vivendo a nossa vida intensamente, mas entenda o propósito da igreja. Uma igreja segundo o propósito de Deus é uma igreja missionária. Uma igreja missionária que seja impossível passar desapercebido por aqueles que estão buscando uma resposta. Que aonde tiver um de você, seja no trabalho, seja no supermercado, alguém que estiver buscando uma resposta, vai ser impossível passar desapercebido por você. Uma igreja missionária, uma igreja para fora. Você sabia que a igreja Braço do Pai nasceu num campo missionário? E durante muito tempo, irmão, porque meu sonho era ser missionário, sabe? Eu sei que eu sou, mas eu queria ser de carteirinha. E quando Deus me deu essa oportunidade de fazer essa escola fora, eu já era pastor auxiliar numa igreja, de fato, Deus me chacoalhou, me mandou para longe, literalmente. E eu lembro que eu falava com o Senhor, porque eu tinha certeza que o que eu ia fazer, sabe o que era? Eu ia viajar o mundo no ministério itinerante. E eu fui obstinada com isso.
Vou te contar a diferença de obstinação para promessa. Obstinação é quando você quer convencer Deus de que Ele tem que te usar do jeito que você quer. Promessa é quando Deus te mostra que Ele vai te usar do jeito que Ele quer. Então eu estava obstinado com isso, irmão. Então eu falei, beleza, só vou lá em casa pegar umas roupinhas de novo e vou cascar fora no mundão de meu Deus, vou pregar, porque afinal de contas, eu já vou estar fazendo algo demais, que eu vou deixar minha casa, deixar tudo, né, para pregar o evangelho. Oh meu Deus, eu sou realmente, meu nome tem que estar escrito lá na calçada da fama. Vai vendo, irmãos. O que Deus fez comigo? Me plantou aqui e falou, você vai, mas você vai do jeito que eu quiser. Irmão, você sabia que hoje a palavra que é pregada aqui, ela é pregada para mais de 6 países? No YouTube, a mensagem da igreja tem países que são mais escutados. Depois eu vou mostrar para vocês. Então quem disse que eu não estou nas nações? Quem disse? Mas contudo, todavia, o que Deus me disse? Você sabe por que eu te levei? Foi ter que ser dessa forma? Porque quando você fosse pastorear uma igreja, você nunca ia pastorear olhando para dentro, mas olhando para fora. É por isso que a igreja Braço do Pai, a visão que Deus me deu é uma igreja para fora. Nós não somos uma igreja para dentro. Nós somos uma igreja para fora. Para alcançar todos para o Senhor. E esse ministério, sabe qual que é o nome dele? Quando Deus me deu, porta para as ovelhas. Está lá em João 10:7. Quando ele diz, eu sou a porta para as ovelhas. Elas vão entrar por mim. Elas vão encontrar pastagem. E nesta pastagem, elas vão ser alimentadas. Então a visão da igreja Braço do Pai é uma igreja para fora. Que vai resgatar todos para o Senhor. E que vai ativar essas pessoas. Ao modo que cada uma delas se torne um discípulo amado de Jesus. E o que nós vamos fazer para elas? Vamos enviar elas para que elas entrem pela porta, pelas ovelhas, que é Jesus. Encontrem um alimento que venha dar sustância para elas. E elas não só vão se alimentar, mas vão estar tão bem nutridas que vão alimentar outras. Porque as ovelhas são do Senhor. Então é ser uma igreja missionária, amados. Agora, como que nós vivemos isso na prática? Como que nós podemos ser uma igreja missionária? E como nós faremos isso na prática? Efésios 5:16, coloca aí para mim. Diz assim, aproveitando o máximo, vou falando aqui. Todas as oportunidades, porque os dias são maus. Como que nós vamos ser uma igreja missionária na prática? Aproveitando todas as oportunidades. Aproveitando todas as oportunidades para falar de Jesus. Aproveitando todas as oportunidades para darmos testemunhos. Começarmos a ver oportunidades nas dificuldades. Está difícil pregar um evangelho? Vamos ver uma oportunidade. Vamos encontrar uma oportunidade nas dificuldades, porque é isso que o evangelho faz. Abre caminho. Sabe, amados, eu creio que o melhor de Deus está diante de nós. E estes sonhos estão tudo do coração de Deus, foi compartilhado com o nosso coração. Embora nós não seja fácil, nós cumprimos essa missão. Nós temos a garantia, Deus está conosco e a promessa dele se cumprirá, aleluia. Não vai ser fácil nós termos uma igreja família, mas o Senhor está conosco. Não vai ser fácil, você tem que levantar do seu lugar, porque um novo cristão vai se sentar aí e já te dou essa notícia. Nós vamos para um lugar onde vai caber 400 e 500, vai ser pequeno, você vai ter que ficar em pé, vai ter dia que vai ter fila na porta. E você sabe por quê? Não estou falando de gente de outra igreja, não. Eu estou falando de gente que não conhece a palavra. Eu estou falando de gente que estava perdida e foi encontrado. Ser uma igreja saudável não é crescer com transição de rebanho, querido. Pessoas de outras igrejas são bem-vindas, mas não são a nossa prioridade. A nossa prioridade é pregar o evangelho, é batizar, é evangelizar. Mas se você está num lugar onde você não concorda mais, não cabe na visão. A visão da igreja Braço do Pai é essa, é tornar todos os perdidos discípulos amados de Cristo. É servir sem distinção. É servir com amor e dedicação, amados.
Sabe o que é interessante? Em Efésios 5,16 diz que devemos aproveitar todas as oportunidades porque os dias são maus. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que em Lucas 1,37 diz: pois nada é impossível para Deus. Aqui nada se perde, tudo se encaixa. Os dias são maus, amém? São mesmo, não podemos ignorar. Só que é o seguinte, nada é impossível para Deus. Então nós vamos avançar porque nada é impossível para Deus. Entenda o propósito da igreja. E por fim eu termino te dizendo, como filhos de Deus, membros de uma igreja família, nós vamos viver esse novo tempo com fé. O Senhor do impossível tomará a nossa causa e nos dará vitória para vencer, queridos. Aleluia! Se coloca de pé no seu lugar, querido. Entenda o que é ser igreja. Entenda o propósito da igreja, querido. Entenda que o propósito da igreja é nós sermos uma comunidade formadora de discípulos. Não é só a gente ficar vindo aqui e voltando. Como é que está seu crescimento espiritual, querido? Como é que está a sua vida com Deus? É no discipulado, é 1 a 1 que a gente vai fazendo isso. Por que a gente recomenda a célula? É onde você consegue se abrir melhor. É onde você coopera e também recebe cooperação de outros. Entenda o que é o propósito da igreja. É ser uma comunidade adoradora. É ter o coração cheio do temor do Senhor. É entender que nós temos que ser uma comunidade que serve a todos. Sem distinção, há tempo, fora do tempo. Uma igreja comunitária, amados. Uma igreja comunitária que vive a comunhão. Que vive para a glória do Senhor. É isso, essa igreja, querido. É quando nós aprendemos a apoiar uns aos outros. A vivenciarmos os dias bons e os dias maus. Glória a Deus por isso, amados. Vem cá, Tainara, traz sua mãe aqui. Domingo passado nós agradecemos.